Vamos lá, tudo certo aqui? Vamos falar sobre a situação de Gabriel Brazão, que estaria na mira do Porto. Eu conversei nesta sexta-feira com um jornalista, amigo meu lá de Porto. Ele é editor-chefe do portal 00, que é o principal portal de notícias lá do norte de Portugal. Porto é um clube sediado na cidade do Porto, que fica bem no extremo norte de Portugal, certo? Recentemente, colegas trouxeram essa informação de que o Porto, o Lucas Mussetti no UOL trouxe essa informação, se eu não me engano, ele foi o primeiro a falar sobre isso, sobre um suposto interesse do Porto na contratação do Gabriel Brazão, agora, nesta janela do meio do ano, que é a principal janela do mercado de futebol lá na Europa. É nesta janela que os clubes europeus fazem as principais contratações, porque o ano do futebol, o calendário do futebol lá na Europa, começa no meio do ano, né? Para quem não sabe. Enfim, eu fui atrás para saber se tem algum sentido, aproveitei essa amizade que eu tenho com o Pedro Cunha, jornalista lá de Porto, que sabe tudo do Porto. E aí eu perguntei a ele, vou até ler aqui, foi uma conversa por WhatsApp. O Pedro, sempre muito simpático, me atende muito bem, já tive o prazer de ir lá a Porto, de conhecer a sede do Portal 00, é um amigo que eu fiz lá no futebol português. Então, conversei com ele aqui e vou ler aqui como é que foi essa conversa com o Pedro Cunha, tá bom? Ó, eu conversei com ele por volta das 13 horas e 42 minutos aqui no Brasil, né? Lá já era um pouquinho mais tarde. Aí eu perguntei a ele, tudo bem, Pedro, sabe algo sobre um suposto interesse do Porto no goleiro do Santos, Gabriel Brazão? E aí ele me respondeu exatamente o seguinte, 0, nome completamente novo, mas é provável que o Porto necessite de um goleiro se vender o Diogo Costa. Então o Diogo Costa, que é goleiro lá do Porto, pode ser vendido. E aí sim, se o Diogo Costa for vendido, o Porto pode contratar mais um goleiro. Isso segundo a informação, de acordo com a informação do Pedro Cunha. Ele não conhece, portanto, o Gabriel Brazão, não ouviu falar no Gabriel Brazão, é sinal de que esse nome ainda não está sendo totalmente ventilado lá dentro do Porto. Não quer dizer que a imprensa pode ser que ainda não tenha tomado conhecimento lá de Portugal. Embora o Pedro saiba tudo, tenha ótima relação com a diretoria do Porto, de repente o interesse já existe, ele não sabe, né? Pode ser isso também. E aí ele me pergunta, é bom esse menino? E aí eu disse, muito bom, porque eu considero mesmo o Gabriel Brazão muito bom goleiro. É titular do Santos hoje. E aí ele fala, depende muito da saída ou não do Diogo. E aí eu agradeci tudo, né? Já trocamos aqui assuntos, falamos sobre outras coisas, mas é isso. Resumindo, se o Porto vender o Diogo Costa, e há essa possibilidade, o Porto vai atrás de um novo goleiro, informação do Pedro Cunha, que não conhece o Gabriel Brazão, mas isso não quer dizer, né, que esse suposto interesse do Porto no Gabriel Brazão não possa existir. É isso, gente. Minha opinião. Agora eu vou dar minha opinião. Se o Santos vender o Gabriel Brazão, automaticamente vai ter que contratar um novo goleiro. E um goleiro que tenha potencial para disputar a posição com o João Paulo. Se o Santos vender o Gabriel Brazão, o João Paulo vai ficar, o Santos vai ter que contratar um novo goleiro para disputar a posição com o João Paulo. Vai ter mais um gasto. Então precisa ver aí, né, as condições. Será que o Santos consegue trazer um goleiro mais ou menos do mesmo nível do João Paulo, um goleiro confiável, para que possa ser o segundo ou primeiro goleiro do Santos? Porque não dá para um time grande contar apenas com um goleiro pronto, um goleiro confiável para assumir a camisa 1 de um clube grande como o Santos. Segundo, existe hoje algum goleiro da base já pronto para ser reserva imediato do primeiro goleiro, do goleiro titular? Não. Não. Por isso que o Santos vai ter que ir atrás de um segundo goleiro se vender o Gabriel Brazão. O Santos tem goleiros de muito potencial na base, eu sei que tem. O João Pedro é o principal deles, na minha opinião, mas tem apenas 17 anos. É um goleiro de
estatura ótima, de grande reflexo, de personalidade, é um goleiro que chama muita atenção. O Santos tem muita confiança na evolução desse goleiro, mas neste momento não está pronto. Não daria para chamar o João Pedro para ser o segundo goleiro do Santos agora a partir do meio do ano. Ele é muito jovem ainda, não está pronto. Os outros goleiros, eu sei que o Santos tem outros goleiros de um nível razoável. Aí seria um risco, seria uma aposta. Enfim, se o Santos vender o Gabriel Brazão, é um goleiro que o Santos tem potencial de ganhar dinheiro com ele, é um goleiro que tem mercado no futebol europeu, como eu já disse para vocês, já esteve lá na Europa, isso conta, isso pesa a favor, já tem passaporte europeu, isso também pesa muito a favor. O Gabriel Brazão viveu na Itália, jogou em times da segunda e terceira divisão da Itália, isso também conta, porque já passou pela fase de adaptação na Europa. Os dirigentes europeus, eles ficam preocupados com isso quando contratam um jogador do mercado sul-americano, por exemplo, porque são jogadores que têm aí uma cultura diferente, né? E você, quando leva um jogador daqui para lá, sempre há o risco do cara não se adaptar, né? E isso, claro, vai influenciar no rendimento dentro de campo. Então, todo goleiro que já teve uma passagem por lá, que já ficou lá por algum tempo, isso, todo jogador, né? Isso conta a favor, né, para um retorno. Então, sim, o Gabriel Brazão é um goleiro que tem grande potencial aí de venda. O Santos pode sim vender o Gabriel Brazão. Conversei com alguns dirigentes que acham que não tem problema, mesmo não tendo hoje um outro goleiro para ser reserva imediato do João Paulo, caso o Gabriel Brazão seja vendido. O Santos tem necessidades financeiras e seria aí interessante vender o Gabriel Brazão. Claro, eu imagino aí uma quantia entre 8 e 10 milhões de euros no mínimo que o Santos esperaria receber pelo Gabriel Brazão. Imagino isso, né? Imagino isso. Tem gente que acha, dentro da própria diretoria do Santos, que o Santos não conseguiria isso e por isso não valeria muito a pena vender o Gabriel Brazão. Mas, enfim, né? Existe, né, pessoas que são a favor e outras que são contra dentro da diretoria do Santos. Agora, a gente só vai saber a decisão do Santos quando aparecer uma proposta real. Por enquanto, pelo que me informaram dentro do próprio Santos, nenhuma proposta, nenhuma consulta. Fui atrás das informações lá do outro lado, do Porto, e por enquanto a informação que eu tenho lá por parte deste meu colega Pedro Cunha é que não há informação sobre Gabriel Brazão. Ele não tem essa informação. Mas, claro, as coisas podem estar acontecendo sem o conhecimento ainda da imprensa. Vamos esperar. O fato é que Gabriel Brazão tem mercado na Europa, tem potencial de venda, mas o Santos tem que saber muito bem o que está fazendo, porque se vender o Gabriel Brazão, vai precisar, pelo menos de imediato, de um reserva imediato para o João Paulo, que automaticamente passaria a ser o goleiro titular do Santos. Beleza? Certo, Edson Mestieri, Wagner, o Rodrigo Falcão é excelente. Verdade, o Rodrigo Falcão, mas o Rodrigo passou aí por um processo de recuperação de uma cirurgia grave de joelho, está voltando agora, ele é jovem também, tem 19 anos, mas é uma aposta, né? Hoje você contar com um goleiro dessa idade para ser o segundo goleiro é sempre um risco grande, porque vai lá, o Gabriel Brazão, desculpa, o João Paulo entra no gol e machuca. Gabriel Brazão é vendido, João Paulo vira titular e machuca, fica aí 2 semanas fora. Você vai ter que colocar uma lesão muscular. Qualquer lesão muscular leve tira jogador 2 semanas, pelo menos, do time. E aí você tem que contar com um goleiro sem experiência para 2, 3 jogos. Realmente é complicado, é complicado. E se for por mais tempo, pior ainda. Então tem que tomar cuidado, tem que se planejar. Se vai vender o Gabriel Brazão, já tem que ter aí um substituto na mira. E tem que valer a pena, né? Porque também não adianta vender o Gabriel Brazão, faturar uma grana e gastar alto em outra contratação. E aí é trocar 6 por meia dúzia.